Quando nós iniciamos um dado trabalho na Seara Bonosa, é fácil. Continuar naquele intento é difícil, mas concluir a obra é sacrificial. E, de certa forma, isso vai nos remeter ao prospecto de arregimentação para poder internalizar a lição imorredora de Jesus e ter condição de viver a renúncia de forma a um apanágio de uma conquista que realizei. Conforme Emmanuel vai dizer em Encontro Marcado, capítulo 38, Socorro e Benevolência, mesmo que haja uma atitude exterior minha, que inclusive é o objeto da ação per si, esse é um movimento sempre portado dentro da alma, no cerne do nosso ser. E vai correlacionar o criação de possibilidades que vão nos amealhar o bem-sucedimento, que inclusive passa por uma análise de como nós estamos aproveitando essa vilegiatura. Ao considerarmos que uma fila a perder de vista de espíritos que desejam reencarnar, que precisam entrar num corpo orgânico e que estão aguardando essa insância, vai nos dando um norte da preciosidade que é estarmos aqui, num tempo em cuja ampulheta vai escoando, até chegar no termo em que seremos constrangidos a partir. Como nós estamos aqui encarnados e naturalmente precisaremos dar conta dos compromissos que assumimos nesse instante grave que a Terra vive, diante da lei de causa e efeito, e no intento de nos melhorarmos, e imploramos esse estágio aqui, e muitos de nós participamos do mapa reencarnacional para esse prélio nosso, e vai trazer à baila um momento difícil de transição que o orbe experimenta, em que está acontecendo tanto o melhoramento de quem está aqui, quanto a saída
daquele empedernido que se recusa à mudança necessária, que por um trem espiritual é levado para um outro orbe, quanto à chegada de espíritos de envergadura elevada, avatares do bem, que vêm somar e sinergizar esse momento. Em sendo assim, quando nós recebemos este despertamento de uma vivência que urge, corremos atrás para que estejamos na leva dos que estão se melhorando, mesmo porque não sabemos quando seremos chamados para o astral novamente, e não temos com exatidão o tempo preciso para realizar aquilo que nos comprometemos. Mas, se houve uma revelação de que há espíritos sendo degradados da Terra nesse momento, e nós falamos a questão de um trem espiritual como até uma imagem mesmo, mas sabemos que é inabordável, mas que acontece por diversos meios, essa degradação de espíritos que vão ser compulsados para ir para orbes mais primitivos, para lá com a sua inteligência contribuir, porque já não acompanha a evolução da Terra, como Quiron, que consoante o Chico, é um planeta que está recebendo degradado da Terra. E sabedores do risco que nós corremos, é ingente esse desejo de podermos estar no rol daqueles que têm conseguido fazer alguma melhora em si mesmo. E como nós não temos clareza dos erros pregressos que trouxemos, mesmo que isso venha na forma das nossas tendências inferiores, aquilo que nos tenta, nossas fragilidades, mas não está num leque diante de nós os riscos que envolvem o nosso processo pelo nosso débito acumulado, e por isso é aconselhável não nos precipitarmos e nos expormos, termos cautela. Conforme Joana de Andes vai relatar num capítulo chamado Acidentes, em que ela coloca o cuidado que precisa acontecer para que nós não sejamos colhidos por circunstâncias desnecessárias, desastrosas, escandalosas, que poderíamos ter evitado com a nossa vigilância. Então, se eu acho que Jesus me protege e eu posso pegar uma bicicleta e ir numa velocidade acima da permitida, que ele vai cuidar de mim, isso é temeridade. Porque um detalhe de uma iniciativa que poderia fazer em diminuir a velocidade, olhar para o lado quando for fazer uma curva, estiver numa avenida, e procurar o local do pedestre para que não venha a constranger alguém que esteja a pé e me mantenha no local do ciclista, que são detalhes que vão dizer de um resultado
em que posso ir da minha casa para o trabalho com aquela bicicleta e chegar ileso, sem maiores problemas. Se considero que, porque Jesus vai olhar, posso sair no sol e ficar num determinado local de uma rua fazendo uma limpeza ali, no sol a pino, sem passar um protetor solar, eu vou estar me colocando numa condição delicada para um câncer de pele que poderia ser evitado. Se tem um consumo de açúcar refinado e uso aquilo de forma desmedida, e considerando que o alimento ele já tem o seu dosor, é algo que poderia ser retirado, porque mesmo quem não tem tendência para diabetes, acaba desenvolvendo e vai acontecer no consumo do açúcar. E se eu pego e retiro, eu estou me preservando para que eu possa viver mais e melhor e responder com mais assertividade aquilo que preciso. Igual agora nesse período do carnaval que nós estamos vivendo, em que precisamos ter muita cautela para não nos perdermos de nós mesmos. Porque a questão nem é dizer para fazer ou deixar de fazer algo, mas é o crivo que posso fazer, a rotina e a busca que posso acontecer para me preservar, a minha lucidez, a minha sanidade moral, de maneira que eu possa sair desse período melhor do que entrei e não pior. E quando nós consideramos a dificuldade que acontece no sentido de ainda termos condições para espiar, situações para reparar, reencontros para viver, precisamos estar numa condição que permita uma performance satisfatória nessas vivências. E essa questão do expiação é curioso, porque Jesus, quando ele esteve na cruz, ele vivia uma dor moral pungente de ver aqueles que estavam ali o supliciando, assumindo um compromisso com a lei de causa e efeito, triste, e que os pediria talvez ervos de reparação e recomposição. Mas urge considerarmos que se Jesus não tivesse optado pelo caminho do martírio, não se faria o contraste que aconteceu entre luz e sombra, e isso ia dificultar e tornar bem mais lento o despertar de cada qual de nós. Quando ele assume carregar aquela cruz e viver aquele movimento
que como um espírito crístico da envergadura que ele tem, mesmo ali na cruz, sob o suplício físico e a questão moral, mesmo porque um espírito como o dele se desembaraçava da dor física, não que ela não estivesse acontecendo, mas ele tinha um know-how que o permitia desconexões para que ele continuasse fazendo o bem mesmo naquela situação. Tanto que ele continuou fazendo ações boas ali na cruz, seja conversando com o ladrão do lado, acalmando e prometendo o paraíso, seja procurando na turba alucinada olhares conhecidos, seja ali diante da sua mãe, em que ele dá prece em confiar lá a João para que ele pudesse cuidar dela, mas antes disso, para que ela cuidasse dele, porque ali, na verdade, quem ia cuidar de quem é Maria cuidar de João, que representaria cada um de nós. Então, é possível percebermos que Jesus, mesmo naquela situação pungente e crassa que ele vivia, ele continuou agindo na caridade genuína, ele não se detinha, e mesmo sob aquele vergaxe, dentro dele jorrava uma felicidade, apesar do sofrimento que ele vivia. Não é aquela felicidade de ele estar alegre com o que acontecia, porque percebia o compromisso diante da lei de causa e efeito, tantos quantos ali que o martirizava assumiam, e se entristecia também pelo abandono, por perceber a deserção de muitos que houver estado com ele, mas enquanto algo perene dentro dele, por um estágio que ele já havia alcançado, e que nada abala, que vem de fora. Somente que fazer essa opção para Jesus era também para nos despertar, em que ele mirou, visto que o contraste entre a nossa sombra e a luz dele seria o móvel para o nosso despertamento. Mesmo porque, se eu não viesse assumir um compromisso diante da lei de causa e efeito, talvez eu não despertasse nunca. Quando eu venho a cair, cria-se um karma que vai me ajudar a despertar para vir espiar, reparar e evoluir, ter o burilamento moral. Isso diz de um processo que é portar dentro da alma. Por isso é necessário nós desenvolvermos o conhecimento, a inteligência, que vai ampliando nossa liberdade, nossa responsabilidade. Porque diante daquilo que conseguimos fazer, talvez não precisaríamos da expiação para avançar moralmente. Mas se o espírito, como nós ali, precisáramos de uma situação em que só diante de uma queda gritante, escandalosa, como está agredindo Jesus ali, nos levaria a abrir o olho para nós mesmos e para nossa necessidade de mudança. Então diz de um empedernimento que quanto mais o contraste entre a luz e a sombra diante de nós, mais acelera o respectivo despertar de cada qual. E Jesus é um desses espíritos que não precisou fazer essas curvas expiatórias, porque desde o início ele optou pelo bem, no seu livre-arbítrio, na sua responsabilidade. Ele fez uma linha reta.
porque não houve uma opção por um caminho tortuoso. E como nós trazemos essas heranças ancestrais primevas das nossas quedas, que gritam e clamam por reajuste, pode acontecer de, pelo imã que trago e essa antena espiritual que emito, aconteça a interpolação entre alguém que atravessa e me fecha com um carro, enquanto eu estava numa motocicleta, e eu venho a bater e desencarnar, aquilo não estava programado, porque seria dizer que alguém entraria numa rua errada e alguém teria que ser atingido por esse outro. Mas devido à teia de possibilidades no meu mapa vileitorial, algo que eu precisaria viver, que passa por aquele acidente que eu viria desencarnar por ter soado o meu momento, encontra outro que é atraído por aquele imã da minha condição, devido à sua respectivo estado e karma, e venha a ser o álibi para que eu venha desencarnar ou bater em mim. E quando acontece de um desastre, um acidente, que precise viver, não envolver outra pessoa, significa que o meu karma está no fim. Daí, eu pego um vírus do Covid, acontece uma complicação no meu organismo, sem que um terceiro tenha sido envolvido nisso, não é entre eu e o vírus a situação, que é um ser acelular, só tem movimento quando entra dentro de uma célula, todos causam doença, e que foi o pivô para que eu tivesse uma complicação importante e viesse a desencarnar. Isso já é demonstrativo de um caminho feito, de uma burilação importante, porque não precisou fazer essa interceptação de alguém, enquanto um outro humano, para que eu vivesse aquilo. Até mesmo quando consideramos que, se aquele que estava no carro me encontra, quando chegou o meu momento de desencarnar, diz de imã que encontra imã e que vai complicar aquele que se tornou instrumento para isso, mesmo que tenha chegado o meu momento de desencarnar. E é o que Jesus falara. O escândalo é necessário que venha, mas ai daquele pelo qual isso acontece. Então, mesmo que o escândalo aconteça, aquele que é instrumento para escandalizar os outros será responsabilizado da mesma forma, de acordo com o seu respectivo proceder. Mas, se não precisei, com esse efeito magnético, que tivesse um envolvimento de alguém para aquela situação calamitosa que me ocorreu, já diz de um caminho que tenho feito bonoso. Porque daí vai acontecer de ser uma escada que eu subo, caio e venho a desencarnar, porque chegou o meu momento. Aí não foi alguém que
pôs uma escada estragada para eu subir, achando que estava funcionando bem, ela desmontou. Não, eu estava sozinho, peguei uma escada para trocar uma lâmpada, subi nessa escada e ela caiu. E até vai dizer de movimentos que nos pegam esforçando por fazer o bem e ajudar o outro a soerguer e que modifica destino. Porque mesmo sabedores de que nós somos espíritos ainda presos às teias reencarnacionais, que ainda não podemos nos liberar disso. Eu posso, diante dessa situação, desinteressar pelo serviço nobre, acomodar o meu vício, ao meu egoísmo e parar, ficar na inércia. Nesse caso, as situações que eu precisarei viver para as resoluções expiatórias da minha trajetória, ela vai acabar envolvendo outros. Até porque vão precisar haver impactos mais intensos para que eu viva o caminho que preciso de expurgação. Para me chacoalhar e tentar me despertar. Então, eu acabo atraindo situações mais danosas e sendo instrumento de prejuízo para outrem. Mas, se diante da minha situação de espírito inferior, falando do meu caso, com N débitos a resgatar, com incontáveis situações para resolver das minhas sucessivas quedas nos erros que se foram, vou atrás de fazer todo o bem que posso, de vestir a camisa de um trabalho benemerente, de vencer a mim mesma. Vai acontecer que, quando as consequências das leis de causa e efeito, ação e reação me alcançar, me encontre numa vibração diferente de quando aquilo aconteceu. E como a caridade cobra a multidão dos nossos pecados, aquilo se afasta enquanto uma cobrança que veio sobre mim por um tempo indeterminado. E sendo assim, toda vez que a justiça de Deus me procura para me cobrar pelos crimes que eu mesma lavrei com a minha insânia, nos labirintos do meu destino, se me encontra no serviço nobre, manda a providência maior que se afaste por um tempo indeterminado. Por isso que o bem gera o bem. E vai me dando um prospecto, uma sabedoria. Para que possa fortalecer essa cadeia, via uma teia de esforço, de realização digno, e com isso, ao invés de ser um imã
que atrai pessoas para situações caóticas, eu me torno um luzeiro que indica um caminho elevado, que vou atrair para a mensagem de Jesus, para o seu testemunho. Que vai passar pela base do direcionamento que dou para o meu pensamento, que é uma força, é uma onda eletromagnética, que vai ter a credibilidade que eu der a ele, via vontade. Ao pensar, eu crio a bolha de um universo paralelo, mesmo quando consideramos que o universo é o pensamento de Deus, que num pensamento emitido, a imensidão, o infinito. E vai dizer de uma felicidade de poder fazer isso. Porque aquele que realmente deseja servir, ele é feliz servindo. E por isso não haverá espaço para o constrangimento nesse trabalho elevado. Porque eu faço de bom grado, com bom ânimo. Em sendo assim, é uma proposta que nos encontra e que nos convida a adquirir com os nossos olhos a seleção, a divisa do bem, que vai assegurar e ofertar para aqueles que nos cercam uma alegria, que usa a doutrina espírita, que anda no ar, que se difunde, propala pela força mesma das coisas, visto que o Espiritismo torna feliz aquele que o professa, que é algo que vem de dentro de nós. E quando é verdadeiro, esse amor por Jesus, esse Jesus por Jesus, eu posso estar na religião que for, que eu vou desejar fazer isso. Mesmo se eu me autodenominar ateia. Mas Deus acreditou em mim e por isso eu posso fazer isso. Que vai ofertar para aquele que está numa situação difícil, às vezes uma ideação suicida, um sorriso que pode ser o arranque para uma alegria e uma reorganização da sua mente. E quando nós queremos, nós mentalizamos. Ao mentalizarmos, nós agimos. Vamos para a ação. E, desta feita, atraímos, que é o imã supracitado. E nessa atração realizamos. E mesmo que recebamos, seja pedrada, a crítica, porque a vidraria está aí para isso. Nós somos essa vidraça que leva esse farnel do pão, da instrução, da oração. E, em meio à devolutiva que for, só seremos prejudicados e derrocados se permitirmos, consentirmos. Porque o nosso desejo é esse melhoramento e a busca de
inclusive aprender com os nossos opositores mesmo, que são os nossos melhores professores. Alguém que é meu inimigo, ele vai me dizer coisas a meu respeito que o amigo não diria. Em sendo assim, até mesmo quando nós fazemos uma avaliação do nosso dia, é importante compulsarmos e fazermos uma fermentação, um caldo, daquilo que chega de fora para nós, até que possa, para esse movimento de auto-melhoria, com essa honestidade conosco mesmos, esse autoenfrentamento, sem subterfúgio, sem sabotagem, em que podemos tomar dos elementos que vão nos ajudar a melhorar o nosso quebra-cabeça de ação nobre. E por isso que, quando a tarefa que realizamos está me oferindo alguma vantagem que poderia me alegrar, eu só vou demonstrar realmente uma assimilação de solidariedade real, vivida, compreensão, abnegação, se eu esqueço, seja desgosto, enxaqueca, dor de estômago, a fim de sorrir e estender a mão, encorajando o outro na sua lide e percalço expiatório, que são os caminhos de todos nós, que estamos exilados em diversos desbravos expiatórios, e que muitas vezes o direcionamento que eu vou dar para aquilo e a forma como eu vou desejar que eu faça a melhor escolha passa por esse trilho dessa festividade, esse júbilo, do início, do começo, até o derradeiro dificultoso do fim. Mesmo que no fim só nos reste o caminho para o martírio e a cruz do Supremo Testemunho. E no extetor da morte, se eu tenho a minha consciência tranquila, eu estou em paz, eu estou feliz, mesmo que o meu corpo esteja adoecido, envelhecido, numa desajuste de função daquele outro ou acolá órgão. Se percebo que fiz uma boa trajetória, que saio daqui pelo menos com a minha consciência relativamente tranquila, sem acusações mais graves e incisivas, o corpo ele pode estar sobre o camartelo que for, que a alma está em paz, feliz. E por esse motivo,
Seja no clima poeirento de uma estrada, numa barquela humilde, ou num monte, num cenáculo privativo, seja para um simpósio, uma multidão, teremos o mesmo testemunho. Porque o que vai importar é a fidelidade ao que Jesus nos pede, e não a plateia per si, número de seguidor, número de curtida, mas o cerne realmente, aquilo no qual focamos, é o desejo maior de Jesus para a nossa vida e para a nossa trajetória.